Amém? Trouxe a sua Bíblia? E a turma do telão também, se puder, dar uma força, né? Para quem não trouxe. Tudo bem com vocês? Difícil pegar esse microfone aqui, hein? E olha que eu falo não pro cabelo branco aí. Muito! Mas hoje de manhã, o Espírito Santo me pegou. Né? E quando Deus pega a gente, né? O que nós cantamos, né? E como dizer não, né? Eu chamado, como dizer não? Porque quando Ele me chama, eu falo não. Mas quando o Espírito Santo aperta meu parafuso, aí, né, pastor Wander, não tem jeito, tem que subir aqui, pegar no microfone e enfrentar vocês, né, povo? Povo bonito. Gente, quem trouxe a Bíblia, e eu vou pôr óculos, tirar óculos, tá? Tudo bem para vocês? 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 15, tá certo? Não briguem comigo, porque eu vou ler bastante, e se você quiser, pode deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai andar um pouquinho aí no texto, tá bom? Então, livro de 1 Samuel 15, começando no verso 1. Amém? Vamos lá. Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres reis sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Lembro-me daquilo que Ameleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Ameleque, e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem quanto mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. 4. E Saul reuniu o povo, e contou a Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque, e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: Ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostraste bondade para todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. 7. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, dos animais, novos engordados, os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio ao Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? Até aqui. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, fala conosco. Senhor, coloca, Senhor, palavras que o Senhor queira falar com o teu povo, que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu até ia ler o texto todo, mas é muito longo.
Mas deixa a sua Bíblia aberta e o pessoal do telão aí para a gente estar meditando. Ele é um texto autoexplicativo, esse texto. Por si só, se você ler todo ele na sua casa, ele já fala. Tem gente aqui que Deus já falou. Tem gente aqui que, se o culto acabasse agora, só de eu ler isso aqui, já levantava e falava, Deus já falou comigo, amém? Né? Então, fala assim para o irmão do seu lado, obedecer é o segredo. Obedecer é o segredo. E é fácil a gente obedecer? Nem sempre é tão fácil. Às vezes é mais fácil, às vezes não é fácil, nada fácil. Sabe que quando a gente mudou para cá, nós viemos de Belo Horizonte. E eu vim com muita fé, eu vim com muita esperança das coisas darem certo. E eu vim com essa fé porque Deus estava na nossa mudança. Eu não vou contar isso porque senão demora muito. Mas a gente veio de BH para Nova Odessa, e eu queria muito essa mudança, foi resposta de oração, assim. Mas quando eu cheguei em Nova Odessa, irmão, nós chegamos aqui, eu estava com a barrigona, com a Paula, 8 meses da Paula. Paula, 8 meses. O Vitor com 3 anos e meio. O Vanderlei com a mão na frente, não tinha um gato direito para puxar para o rabo, né, irmão? Aquela situação, né? Aquela situação financeira. E um caminhão de mudança. Né? E aí? O caminhão de mudança eu enfiei na casa da minha cunhada. Né? Chegamos lá, falamos para a minha cunhada, viu, você tem um fundo aí, dá para pôr a mudança aí? Olha só, colocamos a mudança na casa da cunhada. E fui para onde? Para casa da sogra. Olha que beleza. Né? Fiz tudo certinho. Ó. A mudança foi para casa da cunhada e nós fomos para casa da minha sogra. Gente, a minha sogra morava em apartamento, gente, 2 quartos, pequenininho. E eu com aquele barrigão. Mas eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz porque Deus estava na mudança, amém? Quando você obedece, você vê. Quando você obedece o tempo de Deus, você vê que Deus vai preparando todas as coisas. Mas essa é a palavra para hoje, para nós. É preciso nós aprendermos a obedecer. É sobre esse texto que nós vamos falar. Então, quando eu estava ali na casa da minha sogra, não tinha quarto assim para nós, gente. Não foi fácil, porque uma gestante com barrigão, né, de 8 meses, estava muito barriguda já. E eu ia ganhar essa menina no Paraná, né? Então, a gente dormia no chão. Dormia no chão, ali na casa da minha sogra, não tinha cama, assim, para nós, né? Dormir, bem dizer assim, tipo um quarto de visita, né? Um colchão, certo? E aí, eu falava assim, Senhor, eu preciso de morar, né? Numa casa. Eu preciso de um lugar para morar, né? E eu falava assim, eu quero aqui. Eu falava assim, eu quero aqui. Porque a minha sogra morava, assim, tipo um condomínio, que tinha uns 3 blocos, assim, de prédio. E eu queria morar onde minha sogra morava. Então, era isso que eu falava com Deus. Deus, eu quero morar aqui perto da minha... Dava muito bem com a minha sogra. Eu não era esperta, né, irmão? Porque eu pensei assim, se eu ficar perto da minha sogra vai me ajudar. Né? Com 2 crianças pequenas, né, missionária. Então, vamos ficar perto aqui. Ninguém quer ficar perto de sogra, irmão, mas assim, a minha história foi diferente. Eu queria muito ficar perto da minha sogra, entendeu? Tem gente rindo aqui falando assim, eu não queria ficar perto da sogra, não, mas eu não, irmão. Só com a minha vida é diferente, né? Aí eu queria muito. Então eu falava assim, Senhor, prepara aqui, né? E tinha vários apartamentos. Tinha vários apartamentos, que era bloco popular. Então eu falava assim, eu vou alugar, né? Vamos alugar um apartamento aqui. Aí o Espírito Santo falava assim para mim, não está pronto. Não está pronto o seu apartamento. Olha só. Imagina você, a mudança enfiada na casa da cunhada. O sem enfiado na casa da sogra. E o barrigão. E esse nenê já para vir. E o Espírito Santo falava para mim, não está pronto. Não está pronto o lugar. Está entendendo?
Quando Deus... Às vezes a gente tem pressa, porque a gente quer ver aquilo. Mas a bênção, Deus está preparando. A Bíblia diz que Ele trabalha. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus está dormindo? Não, Ele não está. Você está esperando a sua bênção. E você não está vendo, mas Deus, Ele não está parado. Deus trabalha, gente. E o Espírito Santo falava para mim, ainda não está pronto. Quando Deus fala para você que não está pronto, é porque o pão está no forno assando. Aleluia. Está assando o teu pão. Está entendendo? Amém? Está assando. Deus não está virado de costas, alheio à sua situação, à sua necessidade. E olha que a gente tinha uma necessidade ali, porque o nenê estava chegando ali, né? Crianças pequenas. E aí eu lá importunando minha sogra. E aí chegou o dia de eu ganhar esse nenê. E nós estávamos onde? Na sogra. Está entendendo? Ainda na sogra. Ainda. Gente, nós ficamos 2 meses na casa da sogra. Foi ou não foi, Vanderlei? 2 meses morando na casa da minha sogra. Coitada da minha sogra. Mas, gente, chegou o dia de eu ganhar esse nenê. E todo o tempo, Deus falava comigo que ainda que ele estava fazendo, que não estava pronto. Que não estava pronto. Gente, tinha tanto apartamento ali dentro daqueles blocos, mas não estava pronto. Não estava. E o que eu fiz? Ouvi. Fala assim, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir e obedecer, para eu poder ver a bênção. Então, eu estou contando um simples testemunho para a gente entrar aqui no texto. É simples, irmão, porque o crente, ele tem que viver de renovo. Você não pode viver de testemunho do passado. A gente, todo dia, ouve o que eu vou falar, todo dia você tem que ter um testemunho para você contar. Se você está vivendo de testemunho do passado, você não está tendo experiência com o Espírito Santo todo dia, então você está vivendo errado. Você precisa ter... Ah, pastor, então você está contando do passado. Não, irmão, eu tenho de ontem, de hoje. Eu tenho. Eu tenho porque o Espírito Santo vive em mim. E é isso que você tem que ter também. E assim, fui ganhar esse neném na casa da minha mãe. Chegando lá, ganhamos o nenê, o Vanderlei foi para lá, a Paula nasceu, foi uma bênção. E aí o Vanderlei ficou comigo lá na maternidade, foi ótimo enfermeiro, foi o melhor, gente, ele é excelente enfermeiro, Vanderlei. Excelente, ele é ótimo. Se você precisar do enfermeiro ficar no hospital, para convidar ele, que ele vai. E ele é bom, ele é bom. E aí ele foi viajar, eu acabei ficando na casa da minha mãe, dali, sei lá, uns dias. Acho que eu já estava quase para voltar. Ele ligou para mim e falou assim, olha, aconteceu uma coisa. Desocupou um apartamento de frente com a minha mãe. Oh, aleluia. Pode aplaudir Jesus. Para quem queria morar perto da sogra. Gente, eu morei de porta com a minha sogra. De frente. A fulana mudou e o apartamento desocupou. Está entendendo? Você não está entendendo, né? Porque eu queria tanto morar perto da sogra, mas eu queria. E assim, gente, nós fomos morar de porta com a minha sogra. Eu fiquei, nem sei quanto tempo nós ficamos lá, o tempo que foi de Deus. E é isso que eu quero começar ilustrando, essa pequena mensagem aqui para você. O segredo é obedecer. E agora nós vamos para o texto, e eu quero começar, vamos ver se dá tempo de falar alguma coisa. No capítulo 2, quando Deus diz assim, lá em 1 Samuel 15, 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, quando ele fechava o caminho, quando vocês saíam do Egito. Para um pouquinho aqui. Irmão, você sabia que
Olha que situação. Estava lá Saul, e Saul estava lá liderando o povo de Israel, e aí vem Deus e fala para Samuel: lembro-me daquilo que Ameleque fez ao povo de Israel. Não estava acontecendo aquilo agora. Só que Deus, você pode esquecer, você pode ter esquecido, mas Deus, Ele não esquece. Quando Deus diz assim, lembro-me, para você pensar, eu fiquei parada nesse versículo. Lembro-me o que aquele povo de Ameleque fez para vocês. Irmãos, tem coisa na sua vida que você vive, que você tem, que Deus te abençoa, que você não imagina que Deus está vendo aquilo que fizeram com você lá atrás, aquilo que te falaram, aquilo que você ouviu, aquilo que você passou. E Deus vai fazer justiça sobre a tua vida. Você já esqueceu, mas Deus, Ele não vai esquecer. Ele não esquece. Lembro-me daquilo e eu vou tratar com esse povo. Foi isso que Deus falou para Samuel. Eu quero destruir esse povo, porque esse povo prejudicou o povo de Israel. Por isso que a Bíblia diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Você é menina dos olhos de Deus. E não importa quanto tempo passe, Deus não esquece. Deus não esquece do que você passou, Deus não esquece do que você viveu, Deus não esquece, você já esqueceu, mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, Ele chama, vamos caminhando aqui no texto, Ele fala para Samuel, diz para Saul, juntar o povo, Deus dá uma ordem para Saul. E no verso, deixa eu só pegar aqui, no verso 3, ele diz, agora vai, fere Ameleque, destrói por completo tudo que eles têm, e não os poupa. Mata homem, mata mulher, mata criança, mata os animais, mata tudo. Mata tudo. Eu penso que esse é o ponto central da nossa mensagem. Mata tudo. Deus, Ele nos chamou para obedecer e não para achar. Eu vou repetir para você e para mim. Deus não nos chamou para achar. Ninguém está aqui para achar nada. Porque a gente vai andar aqui nesse texto e o que vai acontecer? O que vai? Vai acontecer que Samuel pega e junta o exército dele e vai lá e mata as mulheres, mata as crianças. Só que ele pega o rei e poupa o rei e os despojos. Presta atenção. Quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um propósito com você, Ele está trabalhando. Deus está construindo algo que Ele precisa fazer para você chegar até onde você tem que chegar, para você conseguir a bênção que você tem para conseguir. Então, não coloque tudo a perder, porque você acha. Não coloque as coisas na sua vida a perder, porque você acha. Para de achar. Ah, mas eu acho que... Vou voltar lá no meu testemunho, meu pequeno testemunho. Mas eu acho que se eu não alugar esse apartamento agora, não vai ter apartamento para eu morar depois. Ah, mas eu acho. Mas o que o Espírito Santo me falou?
que ele disse? Que não estava pronto. E tem coisa, irmãos, a gente precisa afinar o ouvido com o Espírito Santo. Porque vim aqui, domingo, é fácil. Eu quero ver na segunda-feira. Aliás, deixa eu contar um negócio aqui. Vou fugir um pouco da mensagem, vou contar um trem aqui para vocês. Sabe esse negócio que o Vanderlei fica falando? Esse negócio aqui, quando ele termina o culto... Ai, gente, vou contar. Que ele termina o culto, que ele fala assim... A igreja não é lugar de chegada, mas é lugar de partida. Vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Amém? Tá, que eu não decorei de... Aí eu murmurei, vou contar para vocês. Eu tenho que contar para a igreja para pedir perdão, que eu murmurei esse negócio aí. Porque ele fala assim, a igreja não é lugar de chegada, é lugar de partida. E você... vai ser enviado. E um dia eu falei assim, gente, o Vanderlei não sabe onde é que eu trabalho. Que nervoso. Ai, que raiva. Se ele soubesse onde eu vivo, na segunda-feira, eu não falei não, irmãos, porque ele manda o povo levantar a mão, fazer assim, a igreja é lugar de chegada. E eu... Vou não. Falei, não vou não. Deus vai te usar essa semana. Eu falei, vai. E, irmãos, eu cheguei na segunda-feira a trabalhar, fui murmurando, mas reclamei dele. Falei, por que não fala o negócio lá direito, que é para falar? Fica trocando esse negócio aí. Né? Aí, gente, cheguei segunda, fui trabalhar, meu Deus do céu. Né? Quando chegou de terça para quarta-feira, eu tive um sonho. Deus me visitou com um sonho. Uma pessoa dentro do meu trabalho, assim, que cristão é lá e ela lá e o cristão é lá. E eu tive um sonho com essa pessoa. Eita Deus. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai lá entregar esse sonho. Eu falei, ai meu Deus. E aí quem que eu lembrei? Ai, que raiva. Nossa, que nervoso, gente. Que raiva desse Vanderlei. Eu falei, vou ter que falar para ele, meu Deus do céu. Ele chegou em casa na hora do almoço, falei assim, ai, que raiva. Esse negócio de você ficar falando isso. Mas, gente, Deus fez eu cheirar. Cheirar assim, tá entendendo? Vamos voltar aqui, então. Então, assim, no domingo é fácil, meu filho. Só que o radinho, tem gente que não sabe nem o que é radinho aqui, né? Mas o radinho sintoniza. Sintoniza com o céu para você ouvir o Espírito Santo falar. Porque aí o achômetro teu tem que descer. O obedecer tem que subir e o teu achar tem que descer. Você não tem que achar. Você tem que obedecer o que o Espírito Santo está mandando você fazer, ponto. Ponto. Por isso que tem muita coisa na tua vida que você não alcança. Você não alcança, você não vê a misericórdia, não vê o milagre, porque você precisa entender. E Deus, Ele tinha aqui um propósito e um plano. Deus chama o profeta e fala assim para ele, eu vou pegar aquele povo, vou matar, porque eles fizeram aquilo. Só que Saul faz o quê? Saul põe tudo a perder. Saul faz o que ele quis pela metade. Saul faz pela metade. E pela metade, a gente não pode ser. Deus não quer nossa vida pela metade. Deus não quer. Tudo que você tem na sua vida tem que ter algo, um testemunho, e Deus tem que estar no negócio assinando. Eu falo tudo que eu tenho na minha vida. Tudo. Tudo é tudo.
Deus tem que assinar. Não é, eu só tive, não, experiência com Deus na nossa vida a partir de hoje. Sai daqui, se você não está tendo, você vai ter que começar a ter em nome de Jesus. Amém, igreja? E aí, Samuel estava lá dormindo, e Deus vai falar assim para Samuel: Samuel, me arrependi de ter chamado Saul. Samuel não queria nem escutar aquilo, né, gente? Que a Bíblia diz que ele fica assim, ó, remoendo, ele fica consternado, entristecido. Vai, Samuel. Acho que ele ia a pé, sei lá, de mula, o que ele ia, pastor Vanderlei? Samuel viajava. De Uber. Como diz o pastor Rodrigo. De Uber. Samuel pega o Uber e vai. Olha, aí Saul fala assim: olha, eu obedeci, você viu? E o que é esse barulho de vaca aqui, de boi que eu estou escutando? Se Deus mandou você matar tudo. Irmãos, eita Deus, é difícil quando você tem que matar uma situação. É difícil, porque muitas vezes mexe com o sentimento de outras pessoas, mas quando Deus coloca o rei Agag na sua mão, ele teve todo um trabalho, todo um negócio para fazer, todo um caminho, todo um propósito, e você vai lá e fica com dó, e não mata. Você corta o que Deus tem que fazer, você atrapalha, você atrasa o plano, a bênção, está entendendo? E aí Samuel fala assim: como que eu estou ouvindo isso? Aí Saul vem com as desculpas. Porque Saul pega e fala assim: mas sabe o que é? Nós matamos o que era ruim, mas pegamos o que era bom aos nossos olhos. Aos nossos olhos. E depois, ele fala: o povo pegou o que era bom para a gente sacrificar, mas a ordem de Deus não era essa. Não era essa a ordem. E a gente precisa entender a ordem de Deus na nossa vida. Deus preparou todas as coisas para a gente aqui, porque nós saímos no tempo certo de Belo Horizonte. Eu chorava muito em Belo Horizonte. Muito, ele nem via eu chorando. E a minha mãe falava assim: mas como que você não conta para ele que está chorando? Sabe o que eu respondi para minha mãe? Eu falava assim: o que adianta? Deus ainda não falou comigo. Porque quem manda na gente não é Ele. É Deus acima de nós. Não adiantava eu bater boca com Ele, falar com Ele. Tem coisa que não adianta você ir lá falar, para ficar tuzinando na vida da orelha do outro lá. Sendo que Deus, o Espírito Santo, Ele tem que liberar, Ele tem que te dar a ordem. Mas também, irmão, depois que Deus me dá a ordem, não tem quem me segure, não. Irmãos, depois que Deus falou comigo, Bom, e aí, ele achou, e o que ele conta para Samuel? Ele fala assim para Samuel: eu sei que eu errei, mas demorou para ele falar: eu sei que eu errei, né? Eu sei que eu errei, só que eu fiquei com medo do povo. Porque o povo viu as coisas boas, foi lá e catou. Ele era líder. Ele tinha uma liderança. Ele tinha que ter falado assim: não é para tocar. Deus deu ordem, ponto, acabou. Não é. Então, se você tem algo que Deus colocou para você resolver, eu estou falando, gente, estou falando com pessoas aqui que têm o Espírito Santo, que oram, que são crentes, amém? Não protele as coisas que você tem que fazer. O que Deus já mandou você fazer.
E você está com pena. E quando Samuel fala assim, traz o rei. Eita. Traz o rei aqui. Aí eles vêm e traz Agag. Aí Agag vem, e Agag fala, sabe o quê? Vem tranquila, Agag. Pode ler lá. Amanhã ou hoje, a hora que você conseguir essa semana, leia todo esse texto. Leia até o final. Aí ele fala assim, traz Agag. E aí Agag vem tranquilo, porque Agag fala assim, ninguém vai me matar, não me mataram até agora, a raiva acalmou. Você sabia que tem pessoa que aproveita da tua bondade? Não estou falando para você ser ruim. Mas você tem que se posicionar. Taramás, Xabassubre. Taramás, Xabassubre. Você tem que se posicionar. Se posicione. Na situação que você está vivendo. Se posicione. Deus faz milagre, mas a gente tem que se posicionar. E você não pode ter dó. Agag, Deus fez... Gente, Deus faz todo um negócio. Põe o rei na tua mão e você não resolve. E Agag falou, ninguém vai me matar. E Samuel pega a espada e faz o serviço. Tá. Esquarteja o rei. Pá. Você acha que era serviço para Samuel fazer? Samuel era o quê? Profeta. Samuel sacrificava. Quando Deus manda você fazer algo que você não faz, muitas vezes Ele tem que tirar uma pessoa que estaria fazendo outra coisa para fazer aquilo que era que Ele chamou você para fazer que você não fez. Entendeu? Quando Deus manda você fazer algo, era serviço de Saul fazer. Saul tinha que matar o rei, tudo, mata tudo. Tudo. Mas quem teve que ir lá matar o rei para Saul? Samuel. Se posicione com as coisas da sua casa. Se posicione com as coisas de Deus. Porque dentro da tua casa, aquilo que é papel para você fazer, e o outro está fazendo, se você é um homem da casa, você tem que fazer o papel do homem da casa, não a mulher fazer o papel do homem da casa. E depois ela é estressada, coitada. Só reclama. Está sobrecarregada. Está sobrecarregada. Está fazendo papel de 2. Sabia que quando a gente perde um dente na boca, o dente que está do lado ele começa a ficar mole? Sabe por quê? Porque você tira a força de todos que estavam ali. Tem paciente que eu atendo que chega ali com o dente com a prótese e o dente está mole. O dente está mole. E por que ele ficou mole? Porque ele está segurando toda a força de tudo sozinho. Vai perder. Quando um funcionário de uma fábrica falta, o outro funcionário fica sobrecarregado. Tem papel que é seu para fazer. É seu. Aí você está jogando para a bonita fazer. Homem adora isso, né? Vamos falar, mulherada. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Irmãos, eu orei muito para vir aqui entregar essa palavra. Eu não gosto de, vamos dizer, aparecer. Você pode usar a palavra que você quiser. Pegar no microfone. Mas Deus falou tanto comigo com essa palavra. É muito difícil para a gente, às vezes, se posicionar. É muito difícil para a gente parar de achar. Porque aqui, todo o erro de Saul foi... Ele seguiu o curso do que ele achava, dos pensamentos dele. E levou ele aqui ao fracasso. Samuel pega
e fala assim para ele. Se quiser o louvor já subir aqui, e o pastor também, eu já estou quase encerrando. Samuel fala assim: Deus ia te constituir rei de Israel, mas por conta disso, acabou para você. Irmãos, a gente não obedecer vai fazer a gente atrasar a nossa bênção e às vezes perder a nossa bênção. Perder. Você precisa entender que você tem que aprender, devemos aprender, nós precisamos entender. Eu estou falando com vocês, mas para eu pregar isso para vocês, gente, bate em mim primeiro. Sempre bate no pregador primeiro, né, pastor? Né? Sempre bate na gente primeiro. E se você continuar lendo o texto, se você for no capítulo 15, 16, o que você vai ver? Sabe o que acontece no capítulo 16? Samuel vai lá ungir Davi, rei. Olha que tristeza isso. Vamos nos colocar em pé. Que você possa meditar nessa palavra. Talvez alguma coisa nessa pregação que o Espírito Santo falou com você. Às vezes está demorando. Às vezes você está grávida. Você já está de 9 meses. Mas você está gerando aí a tua bênção e o berço não está pronto ainda. A casa não está pronta. Mas confia. Deus, Ele não decepciona. Aleluia. Deus não vai te deixar. Ele é fiel. Às vezes o teu tempo acabou, mas o tempo de Deus ainda não. Porque o nosso tempo é esse, ó. É esse aqui. Mas o tempo de Deus é Kairos. O dele não acabou. E ele vem, ele vai vir. Não sei o que é que você está esperando. Mas Deus manda dizer para você, ainda não está pronto. Espera. Eu estou preparando. Eu não estou sentado. Eu não estou dormindo. Eu sou o guarda de Israel, aquele que não dorme, não cochila. Ele não dorme. Ele não vai te deixar no meio do caminho a pé. Você não vai ficar, você não vai parir essa bênção sem casa. Deus está preparando, o pão está no forno. Você crê? Então obedeça. Se posicione com Deus. Tem gente aqui que manda se posicionar. Chega de escorar no outro. Está pesando. Está mais Shabassu. Está pesado, sabia? Está pesado. Muda. E sabe por que você pesa? Muitas vezes você pesa naquele que está vivendo dentro da tua casa com você. Você pesa porque você tem a garantia do amor dele. Ah, está garantido aqui dentro. Não é assim. Sabe por quê? Porque acima de você está Deus. E Ele está vendo. E o Espírito Santo está vendo. E Deus está lá na sua casa. Ele vê. A gente pode não ver. Eu não fico sabendo o que acontece dentro da sua casa. Você não sabe o que acontece dentro da minha. Mas Deus, Ele vê. Arai, Shima, Sabassu, Belai. Ele andarai, Manavasébria. Ele andarai, Shamanavassu, Bicantalaia. Ele passeia no quarto, Aracai, Shamanavassubre. Ele aixa na manava sobre a lavachaia. No banheiro, no quarto, na cozinha. Terei, Shamanava sobre. Deus está visitando tua casa, tua vida hoje. Labai, Sharamanaia. Aleluia. Fica em espírito de oração. Vou pedir para o pastor estar orando. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Deus.
pela tua presença na minha vida. Estou nos braços, aquele que nunca me